Saudações, muito boa noite, seja bem-vindo ao debate político nesta noite de 18 de junho de 2023. Permita-me saudar a si que acompanha-nos a partir do Facebook, do YouTube e também da TV Cabo na posição 353, da TNT na posição 17. Para hoje trazemos três temas que serão de análise nesta edição do programa Debate Político. Mas para já vamos à apresentação do nosso painel do dia. Camilo da Silva, muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, caros telespectadores, boa noite, caro Custódio. Boa noite, colegas de painel. Estamos aqui para fazer mais um programa deste debate político. Esperamos que a gente consiga atingir as expectativas. Indo para o ponto prévio, eu vou em jeito de insistência, falar sobre a questão do encerramento do processo de recenseamento eleitoral. Sei que há algum descontentamento ou se calhar, não em tanto como descontentamento, mas em não aceitação por completo deste processo por parte de alguns partidos políticos. Eu tinha deixado o meu apelo no programa passado, em que temos que despir estas questões de cores partidárias. Exato. E olhar para aquilo que é o próprio processo e com os resultados que nós temos para ver se há condições de nós avançarmos para o passo a seguir. E pedia que todos nós, despidos daquilo que é as nossas cores partidárias, nossas crenças, olhássemos para esta questão como um processo já encerrado, porque não vai nos valer de nada estarmos a fazer ameaças no sentido de querer boicotar o processo a seguir ou se calhar pôr em causa o processo que vem a seguir. Então temos que olhar para este processo com os números que nós temos e daqui para frente assegurarmos que com estes números a gente consiga desempenhar em pleno o processo que vem a seguir. Exato. Muito obrigado, Camilo da Silva. Augusto Pelembre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para si, Custódio, boa noite para os meus pares de painel, em especial aos estimados telespectadores. Agradecer a Deus pelo dom da vida. É assim, Custódio, estamos prestes a terminar um ciclo do mandato, porque vamos às eleições autárquicas no dia 11 de outubro, e nós que vivemos na Matola, temos um presidente, um governo que está a governar há 5 anos, que é o senhor Calixto Costa, e eu quero aqui chamar a atenção aos munícipes da Matola e também chamar a consciência o próprio edil da Matola, que entrou no Conselho Municipal já na sua governação. Quando ele encontrou, já tínhamos problemas de saneamento, problemas de vias de acesso, e passam 10 anos, há problemas que ele encontrou, está a sair, está a deixar, e muito mais é que os problemas agudizaram-se. E na sua campanha ele prometeu colocar a Matola em primeiro, ou seja, trazer soluções, que eram saneamento, vias de acesso, mas infelizmente o que estamos a viver na Matola é que nem as vias de acesso, que ele mesmo construiu, em 6 meses degradaram-se. O saneamento, não temos valas de drenagem. Eu lembro-me que no primeiro mandato não tínhamos problema nos bairros de Congolote, Matola 700, mas hoje já temos problema de saneamento no Congolote, 1º de maio, já há enchentes nesses bairros quando chove. E também é o problema do lixo. Nós pagamos a taxa de lixo, mas não passa nenhum carro para recolher o lixo na Matola. Em suma, a governação de Calixto Costa, aliás, da Frelimo, está a ser um desastre, porque ainda falta 3, 4 meses. Não sei se nesses 4, 3 meses poderá acontecer algo extraordinário para resolver esses problemas. Mas há uma chamada de atenção para os nossos governantes. Quando se elege alguém para governar, é da responsabilidade de trazer soluções, não trazer mais problemas. Ou seja, Calixto Costa na Matola nos trouxe mais problemas do que soluções. E o que me admira na nossa sociedade, nós da Matola, é muitas das vezes assistir a nossa mediocridade, porque
Por que eu chamo medíocre? Porque há de aparecer o Calixto Costa, visitar um mercado, visitar um bar, e as pessoas aplaudirem essa mediocridade. Ou seja, alguém que não trouxe soluções, não resolveu os nossos problemas, e sabemos, reconhecemos que estamos a viver dentro da água, reconhecemos que o lixo ninguém tira, apesar de pagarmos as taxas. Reconhecemos que as estradas, estou a falar do bairro até o Patrício Lumumba, estou a falar do Patrício até o quilômetro 15, estou a falar do quilômetro 15 até um Cobe, estou a falar da Zuíde até Fomento, estou a falar de várias outras ruas que estão degradadas pessimamente. Mas há de entrar Calixto Costa, nós vamos começar a cantar, a dançar para uma pessoa que não trouxe soluções para os municípios da Matola. Então, quero aproveitar as câmeras da televisão EFTV, chamar a reflexão à sociedade moçambicana, porque muitas das vezes nos chamamos de vítimas pela má governação, mas muitas das vezes não somos vítimas, somos cúmplices, porque somos nós que votamos nesses senhores para estarem à frente dos destinos da municipalização. Exato. Obrigado, Augusto, pela MB Massango. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar, cumprimentar os telespectadores que são donos deste programa, os meus colegas do painel. Olha, eu escolhi o ponto prévio de hoje, a reação do partido, o IMDM, ao longo desta semana, sobre um assunto que tem acontecido nos bairros, não é protagonizado pelos chefes de quarteirões, da recolha de cartões de eleitores. Exato. Isto tem trazido, de facto, negativamente aquilo que foi o nosso processo. Mas, por outro lado, eu queria trazer este meu ponto prévio, dizer aos moçambicanos, e sobretudo em zonas autarcizadas, não é? Porque cada dia que passa, nós estamos a notar que esta coisa de recolha de cartões, não só isso se verifica nos bairros, nos quarteirões, estamos a receber notícias de diretores das escolas que mandam mensagens para os seus subordinados, a pedirem que mandem o número do cartão de eleitor. Estamos também a receber essas informações da função pública, não é? De funcionários na função pública ou no aparelho do Estado, que os seus diretores mandam trazer os números de cartões de eleitores. Mas nós nos apercebemos que isto trata-se de uma ação psicológica. O que é uma ação psicológica? Uma ação psicológica faz de conta que quando alguém pede, digamos, o número do cartão de eleitor, as pessoas pensam que, pronto, o resultado já está consumado. Olha, eu trago este cartão de eleitor aqui. Se nós repararmos atrás, a parte traseira do cartão, está escrito que este cartão é intransmissível. Não é intransmissível. Significa que este cartão é de uma pessoa, pertence àquele cidadão eleitor, que no dia da votação vai ser ele, o cidadão, a cabine de voto, a caneta e o boletim de voto. Nós queremos dizer à opinião pública que o voto é secreto. Vocês não caiam nessas ladainhas de indivíduos que andam aí a recolher os números de cartões, a pedir os vossos números do telefone. O voto é secreto. Cada um, naquele dia, no dia 11 de outubro, estará sozinho a decidir exatamente pelo país. E isto eu queria trazer para desencorajar, não é? Porque tende a crescer a onda de indivíduos que dizem que não vão votar. Pessoas que recensearam, mas por que você recenseou? Tudo isto ocorre por causa desta manobra dilatória que nós temos de facto verificado. E quando dizíamos que o Estado está partidarizado, algumas pessoas não acreditam, mas nós começamos a levar exatamente esta ligação do chefe
do quarteirão, do secretário do bairro, não é? Que vão de facto andar de casa em casa pensando que estão a querer resolver a situação, mas nós sabemos que isto aqui é uma ação psicológica. Moçambicanos, caros eleitores, não se deixem intimidar. No dia 11 de outubro, só vocês é que devem decidir, porque ninguém, nem câmera de vigilância, não estará exatamente ali para poder. Então eu queria trazer isto para uma questão de reflexão aos nossos cidadãos em todo o país. Obrigado. Massango. Shriza, muitíssimo boa noite e seja bem-vindo depois de ter se ausentado na última edição. Boa noite, moderador. Boa noite, Moçambique, em particular, os telespectadores da FTV e aqueles também que nos acompanham através das várias plataformas instaladas para o efeito. Exato. Se me permite, gostava de apresentar o meu ponto prévio. Fique à vontade. Ou meus pontos prévios. Dizer de que saúdo a promoção da atividade que a Renamo teve nos últimos dias. E espero que continue, porque o exemplo de sucesso dessa atividade é o que aconteceu em Nampula, em que vários co-cidadãos foram transportados para votarem contra o Vahali e os mesmos obedeceram, votaram contra o Vahali. E era para votarem a favor do nosso opositor direto, que é a Frelimo. E isto vai acontecer em todos os municípios. Daí que os nossos opositores preparem-se porque podem ter problemas de hipertensão arterial. Então, preparem-se porque verão de que, afinal de contas, o povo já está faturado por esta má governação. E muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Shriza. Para já vamos ao nosso primeiro tema desta noite, que tem que ver com o processo DDR. Testemunhamos na última quinta-feira, 15 de junho, o encerramento da última base do Partido Renamo em Vanduz, no distrito de Gorongosa, na província de Sofala. Camilo, que significado tem para os moçambicanos o encerramento do processo DDR? Bom, é de saudar as duas partes por este encerramento desta última base no âmbito do DDR. Dizer que democracia é isto, é ter partidos desmilitarizados. Exato. A palavra, o diálogo é que impera neste processo democrático. Nós não podemos ter partidos armados num processo democrático. Quando tu tens uma democracia e aparece um partido a dizer que é pai da democracia e é armado, há um conflito. Não há uma harmonia nesse discurso, porque a democracia é isto, é troca de ideias, não é? O que prevalece é o manifesto, é aquilo que tu trazes, é o sonho que tu vendes, e não forçar por via de arma para qualquer que seja o processo ou a tendência. Exato. Então, só para fazer uma ponte com a sua explicação, há bem pouco tempo o presidente do partido Renamo Sofumat terá dito que se o partido Frelimo inviabilizar as eleições, poderá os militares ou o partido voltar às matas. Será mesmo que não existem mais armas neste partido da oposição? Pelo discurso, é aquilo que eu acabei de dizer. Um partido que está habituado a usar a arma e a força, dificilmente vai levar o seu tempo para poder mudar de discurso. E nós vemos neste discurso do Suf Momad, que é um discurso de uma pessoa belicista, que está habituado a fazer as coisas através da força, das armas. E já está a antecipar um processo que ele vai estar presente e não vai ter este recurso. Está a perceber? Então,
só pode partir para... a gente costuma dizer, é como quem tem arma, aquele que se antecipa no gatilho é que consegue vencer, não é? Enquanto que, neste momento, o Sulfo Mamat está a usar a mesma metodologia, mas no sentido da palavra. Está a antecipar a um processo que ainda nem começou e nem se sabe como vai ser, com uma ameaça. E até, então, é próprio de um partido que está habituado a exercer a força para atingir aquilo que são os seus objetivos. Mas nós estamos focalizados naquilo que é este processo de desarmamento, não é? E de reintegração dos homens da Renamo. E o Presidente da República foi muito categórico quando afirmou que este processo de DDR, ele vai lutar para que não se cometam os erros que tiveram no início deste processo. Vai tentar honrar com os compromissos, com as pensões e reintegração dos ex-guerrilheiros da Renamo. Então, isto é um processo e não é um processo de um lado, é bilateral. Tem que haver uma colaboração. Okay. Em vez de partirmos para esses discursos de ameaças, temos que fazer uma colaboração para que este processo prossiga em pleno, para que não haja este tipo de faltas por parte do governo, não é? Digo na questão do compromisso para com estes desmobilizados, mas também tem que haver muito diálogo, porque a questão de reinserção social é um processo muito grande para pessoas que, digamos, passaram muito tempo em batalhões, em guerras, em prevenção, etc. Então, o processo também de reinserção é longo e tem que haver um diálogo, uma consciencialização e, acima de tudo, até, se calhar, tem que haver até um preparo psicológico para essas pessoas, para uma nova forma de estar, porque esses todos militares são pessoas que vão ter que se habituar a uma nova forma de estar. Então, é um processo. E é isto que nós temos que trabalhar em conjunto. Por isso é que eu disse que tem que ser um trabalho bilateral. O governo tem que fazer o seu papel, mas também o Partido Renamo, que, de certa forma, foi o partido que assegurou e esteve ao lado destes guerrilheiros, não é? E tem muita influência sobre eles, tem que ter o seu papel neste processo. É isto que a gente pede e, acima de tudo, quem vence é a democracia, quem vence é Moçambique. E é isto que nós temos que olhar nesta perspectiva. Certo. Shiriza, venho até si. Tivemos na última quinta-feira o encerramento da última base do Partido Renamo em Vanduz, em Gorongosa, na província de Sofala. Que significado tem para o Partido de Renamo este encerramento do processo DDR? Obrigado, moderador, mas antes queira me permitir que eu endereço votos de enriquecidos parabéns à Sua Excelência General Sulfo Mamat, que soube de uma maneira didática conduzir este processo. Não foi fácil, porque o governo, que é o governo da Frelimo, atenção, não estou a falar do governo de Moçambique, estou a falar do governo da Frelimo, sempre fez com que este processo não chegasse ao fim. E por esta audácia do general Sulfo Mamat, presidente da Renamo, as coisas foram conduzidas até o dia 2. O governo tentou inviabilizar este processo? Sempre, como podeis revisitar a partir do Acordo Geral de Paz. E é por isso que, até agora, está a acontecer este processo, mas estamos com muitas reservas que o governo venha a cumprir. Porque o que nós saibamos é que o governo da Frelimo nunca cumpriu nada. Mesmo a própria Constituição da República, que jurou nela, não está a cumprir. Agora, pode ser a primeira coisa
que estamos para ver a ser cumprido nos 48 anos de governação deste governo. E dizer também parabéns aos antigos combatentes, a esta força residual da RENAMO, que até hoje não chegou a cometer nenhuma que seja indisciplina de registro. Não houve nem sequer nem aluguer de uma arma, nem disparo de uma arma de fogo. E é por isso que nos orgulhamos quando alguns quadrantes nos apontam como um partido com uma força que tinha uma força supremamente disciplinada. Xirenza, a RENAMO já não tem armas? Como podeis acompanhar, no dia 15, que é antes de ontem, houve o registro da cerimônia do encerramento da base e a entrega de todo aquele que é equipamento que tinha. Exato. Em termos isto é muito bom que fiquemos salvaguardados. Permita-me Que a recuar sobre RENAMO, desculpe, Exato. fizeste uma pergunta e tenho que esclarecer assim e ao povo moçambicano. Fica à vontade. A RENAMO sempre disse que não quer a guerra, mas não tem medo da guerra. A RENAMO aceitou e cumpriu na íntegra, no espírito e na letra, o encerramento de todas as bases e entrega de todo o equipamento bélico, que são armas, são não sei o quê. Mas se houver necessidade, da mesma maneira como a RENAMO constituiu-se para fazer a guerrilha, vai fazer, porque não é preciso muita coisa. Em termos de defesa e segurança, este país está vulnerável. 2, 3 podem trazer 10, 20 armas agora. Até outras armas entregues pelos membros de defesa e segurança da República de Moçambique. Esses que nós chamamos de polícia e militares. Dizendo que está aqui, vamos lá fazer o que queremos fazer. Então, nós entregamos tudo. Tudo mesmo. Tudo. Não sei Certo. se... Augusto Pelé, como analisa o encerramento deste processo DDR? Bom, a princípio, vou tentar analisar em vários ângulos, não é? Porque, a princípio, é o que se esperava, porque a democracia cinge-se em partidos não militarizados, não é? E a RENAMO oficialmente detinha esses homens, mais de 5 mil homens armados. Exato. E este acordo previa o desarmamento e a reintegração, desmobilização, desarmamento e reintegração desses homens. E o final foi esta quinta-feira que se confirmou esse desarmamento. Agora, não basta desarmar a RENAMO, não é? Porque, na minha opinião, nós como MDM não olhávamos apenas a RENAMO como um único partido armado. Temos também o Partido Frelimo. O Partido Frelimo é um partido que usa as forças de defesa e segurança para se beneficiar. E muitas das vezes, além de usar as forças de defesa e segurança, também usa os esquadrões da morte, e que numa das vezes também fui vítima, escapei milagrosamente desses esquadrões da morte, que mataram o professor Gilles Sistac, aquele senhor dali de Gaza, o Anastácio, que foram vítimas de esquadrões da morte, que eram membros das forças de defesa e segurança. Então, quero dizer, por isso que eu digo que não bastou desarmar a RENAMO, mas também temos de desarmar a Frelimo, que usa as forças de defesa e segurança muitas das vezes para oprimir todos aqueles que têm uma opinião contrária ao posicionamento do partido no poder. E de que forma a Frelimo pode ser desarmada? Desarmada tem que ser, vamos às eleições agora, é a única oportunidade que a sociedade moçambicana tem de tirar a Frelimo no poder e colocar um outro partido, uma outra governação que vai destruir esta promiscuidade
que a Frelimo criou nesses 47 anos de usar as forças de defesa e segurança como o seu braço para continuar a perpetuar-se no poder. Agora, há uma coisa que eu quero chamar a consciência ao governo do dia. São mais de 5 mil homens que muitas das vezes a direção da RENAM, Afonso Djacama, não sei, o Sufumar, muitas das vezes faziam do coração para poder alimentar essas pessoas. Como não sei, mas a RENAM sacrificava o líder da RENAM para sustentar essas pessoas. Agora, essas pessoas passam a depender exclusivamente das pensões vindas do governo. E eu prestei atenção na comunicação do porta-voz da RENAM, acho que foi segunda ou terça-feira, quando ele dizia, o jornalista lhe colocou a questão, queria perceber agora, já há segurança que as pensões vão ser pagas? E o porta-voz da RENAM dizia assim, temos confiança, não estão pagas, não está tudo acertado, mas temos confiança que depois do acordo vão ser pagas. É aí onde reside a minha dúvida e chamar a reflexão. Ou seja, assinamos o acordo, muito bem, mas o governo deve garantir a sobrevivência desses homens, porque se não garantir a sobrevivência desses homens, tarde ou cedo vamos voltar a criar uma convulsão ou um conflito político-militar, porque esses homens sabem atirar, são 30 anos ou mais que o que eles sabem mais é usar a arma e disparar. Então, se não tivermos uma pensão condigna, uma pensão que consiga garantir o bem-estar, o mínimo de condições para esses senhores, tarde ou cedo vamos voltar à guerra. Lembrar que muitos desses desmobilizados foram treinados, foram integrados nas forças de defesa e segurança, mas nunca tiveram patência, nunca tiveram a sua incorporação nas forças de defesa e segurança. Ou seja, há aqui uma falta de seriedade do próprio governo de Moçambique em não respeitar os acordos. Então, por isso que eu chamo a reflexão, principalmente ao chefe do Estado, ao Ministério que tutela a reintegração, as pensões, para que seja séria, porque não podemos ser um país que vive de guerras, pós-guerras, que, em suma, é um retrocesso geral no desenvolvimento do nosso país. Porque são 5 mil homens que, se não tiver uma pensão condigna, tarde ou cedo vão voltar a pegar as armas, porque é a única coisa que eles sabem fazer. E até hoje, a Frelimo e o seu governo nunca respeitaram os acordos assinados com a RENAM. Exato. O líder da RENAM morreu, deixou esse dossiê de não respeito com os acordos assinados. Espero que desta vez, para o bem-estar do país, para o bem-estar da sociedade moçambicana, Filipe Jacinto Nunes com o seu governo e a Frelimo respeitem esse dossiê. Exato. Massango, tivemos na última quinta-feira o encerramento da última base em Sofala, não é? E que contou com a presença do Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, e o Presidente da RENAM. Que significado tem para si o encerramento deste processo de DER? Muito obrigado, meu caro amigo. Eu, como moçambicano, natural, com nacionalidade moçambicana, vivendo em Moçambique e fazendo análise desde 1964, quando o povo moçambicano é chamado para a luta armada, a chamada Guerra de Libertação Nacional, que vem de 64 e termina em 1974 com a assinatura dos acordos de Lusaka. E nós começamos a saborear
um pouco da paz, de sossego de moçambicanos, não é? De 75, e em 77 arranca o conflito que durou 16 anos, não é? Que teve o seu término no dia 4 de outubro de 1992. De lá até hoje, nós nunca sentimos a verdadeira paz, o espírito da paz, senão um conflito que sempre foi agudizado, não é? No país. E uma das coisas, a ausência deste fenômeno chamado reconciliação nacional. Olha, nós testemunhamos na quinta-feira o encerramento do último bastião em Vunduze, ali em Gorongosa. Eu tive sorte de conhecer Vunduze quando o líder em vida ainda vivia em Gorongosa. Mas para nós podemos até dizer é uma satisfação o término exatamente deste processo, mas ao mesmo tempo com lacunas. Importa a gente dizer isso. Por quê? Porque os processos de paz em Moçambique, desde 1994, nós fomos vendo que há alguma coisa que não está bem. Ou os protagonistas do próprio processo não estão sabendo gerir exatamente este processo da paz. Daí que, ao longo desse todo o tempo, o saudoso presidente Ndjakama teve a ocasião ímpar na história da democracia de assinar 3 acordos com 3 presidentes em épocas diferentes. O primeiro foi com o Joaquim Chissano, em Roma. E depois tivemos o acordo que foi assinado em Maputo, com Armando Guebuza, parece no dia em 2016, se a memória não me traiçoa. E o último já com o presidente Inhosse. Significa que ao longo desse todo o tempo houve ruptura desses acordos que não foram amplamente implementados, visando exatamente desarmar, desmobilizar e reintegrar exatamente os homens armados da Renamo. Daí que começa a surgir outros movimentos. O surgimento do grupo Nyongo é resultado de má implementação dos anteriores acordos. Os surgimentos de ataques que se verificaram, se perpetraram ao longo da Estrada Nacional número 1, foram resultados de acordos mal estabelecidos, não é? Até a morte do Nyongo, o surgimento dos outros grupos, como o grupo dos antigos guerrilheiros, que há bem pouco tempo reivindicaram esta questão de DER. Nós precisamos de trazer isto aqui para uma questão de uma reflexão nacional, que qualquer resultado negativo, o país, de facto, viverá momentos dramáticos de quem acha que a melhor alternativa, porque temos uma Frelimo que se você não tem a arma, não ouve, te ignora, não dá valor. E por outro lado, eu estava aqui a acompanhar a intervenção de colegas. A Frelimo até hoje continua um partido militarizado. É um partido militarizado. Por quê? Porque está na mente das forças de defesa e segurança que eles, pela forma como atuam no contexto social, sendo elementos que pertencem ao partido. Nós já ouvimos agentes do Serviço da Informação, a Polícia da República, as Forças Armadas,
prestando, digamos, a vassalagem ao partido. Mas nós estamos a falar agora num contexto democrático, em que as forças que nós temos deveriam se colocar em forças republicanas, que não olhassem, por exemplo, não olhassem aos restantes partidos, mas pegando como a espada para eles a Constituição. Exato. Então, de uma forma geral, quer dizer o seguinte, esta questão da reintegração, esta questão das pensões e das reformas continuam até hoje serem, de facto, o grande calcanhar daquilo, porque desde 1994, que nós tivemos, a partir de 1992, 93, 95, 96, a entrada em Moçambique da UNUMOS, que encarregou-se exatamente na desmobilização de muitos militares que acabaram voltando, não é? Que foram desmobilizados pela UNUMOS, voltaram de novo para a guerra. Exato. Obrigado, então, tudo isto, obrigado. Tudo isto, deixe-me só terminar, Pelé. Tudo isto queremos trazer para a gente fazermos esta avaliação desta última base de Vunduze e dizer o seguinte: sim, senhora, nós estamos felizes como moçambicanos, mas a maior felicidade tem que ser exatamente para aqueles indivíduos que a sua vida terminou nas matas e continuam com o maior descontentamento. Há uma questão, só um minuto só, Pelemba, é uma questão muito pertinente que quero ouvir aqui o meu amigo Camilo a responder. Eu só queria complementar. Exato, em 30 segundos. É assim, quando tivemos os acordos chamados paz definitiva, houve um selar ali e garantia de que as armas calavam para sempre. Depois tivemos os nhongos, os manhissas, os outros que criaram. A minha célebre questão, e que chama a reflexão das duas lideranças que hoje selaram esse acordo de finalizar a entrega das armas. Será que há um controle geral, depois de termos ouvido já há dias alguns generais da Renamo a demonstrar uma insubordinação ao seu presidente? Então, porque são generais, certo. Não podemos fugir desta linha de pensamento. Então, temos que chamar a atenção a uma reflexão profunda de que o governo, ou a Renamo e o governo, tem que ter o controle para amanhã não ouvirmos que disparou-se ali porque temos o segundo nhongo, o terceiro nhongo. Então, há que chamar a reflexão das lideranças para tentar unir os moçambicanos e não dividir. Exato. Porque as pessoas já perderam muitos bens e não estamos com esta crise, com este custo de vida, não estamos preparados para perder mais alguma coisa. Aliás, volto a reiterar, desmobilizamos, entregamos as armas, mas também a Frelimo tem que se desmamar das forças de defesa e segurança. E a minha questão vem por aí. Camilo, a Renamo, o MDM e também o Partido Ecologista diz que a Frelimo teve aqui a intenção de desarmar a Renamo, mas a Frelimo também tem armas. Como é que se pronuncia neste ponto? Eu não entro nesse campo da especulação. A fazer essa afirmação tinha que vir aqui com provas. O facto é que o partido Frelimo está no poder e está munido desta, digamos, desta prerrogativa de ter a defesa em seu poder. Agora, se isso é militarizar o partido, então não existe uma diferença ténue entre aquilo que é o partido e aquilo que é o governo. E nós sabemos muito bem que há uma separação muito grande. E eu até posso afirmar que a política é isto. A política é uma guerra sem sangue, enquanto que a guerra é uma política com sangue, não é? Então nós temos que perceber quem é que praticou política com sangue. Então é essa reflexão que temos que transmitir para as pessoas. E também temos que perceber que qualquer pessoa consciente sabe usar aquilo que são sabe perceber que existe uma diferença muito pequena entre aquilo que são os obstáculos e aquilo que são as oportunidades.
E neste momento nós saímos dos obstáculos e estamos naquilo No que são campo as das oportunidades. Exato. Então o sábio sabe aproveitar aquilo que é as oportunidades que lhe são dadas. Agora, aquele que é egocentrista, aquele que vê dificuldades em tudo, não tem o poder, é que tem esse discurso, não é? De não poder ultrapassar os obstáculos em prol daquilo que são as oportunidades dadas. O surgimento de uma nova ala no partido Renamo que contesta a liderança do presidente Ossuf Momad não preocupa a Frelimo? Não, de maneira nenhuma. Isso é um problema interno da Renamo. Não pode vir aqui a trazer uma nova guerra? Acho que não. Eu acho que aquilo nem é, se calhar, uma questão de partido político. É uma questão daquele que quer mamar. Então está a chorar, não é? Está à procura de um espaço dentro daquilo que é o partido Renamo. Política é isto, não é? As pessoas procuram, aqueles menos, digamos, aqueles que encarnam o papel de enteados têm que reclamar de alguma forma porque também querem ser filhos. Então eu acho que é um pouquinho disto que está acontecendo dentro da Renamo e eles, melhor do que ninguém, porque também se intitulam aqueles que trouxeram democracia e acho que praticam a democracia dentro do próprio partido e vão saber democraticamente, como eles se afirmam, resolver essas questões internas. Não cabe a nós, aqui de fora, tentar olhar para este problema partidário, interno partidário, resolvemos. Olhamos, se calhar até, é aquilo que eu vou dizer, a política é isto, é olhar as fraquezas e as oportunidades. Então, se calhar os outros partidos, e inclusive o partido que eu represento aqui, pode olhar isto como uma oportunidade ou uma fraqueza para poder capitalizar isto para aquilo que nos pretendemos este ano e no próximo ano. Exato. Shrinza, para podermos sair deste assunto, gostava de ouvir a sua reação relativamente a esta questão do surgimento de uma nova ala militar no partido Renamo que contesta a liderança do Ossuf Momad. Será que isto não pode vir a trazer aqui um novo conflito, tendo em conta que na última quinta-feira testemunhamos a entrega da última arma do partido Renamo, mas este grupo tem armas, não pode trazer aqui um conflito ou algo que pode vir a ameaçar o partido Renamo? Eu acho que não, pois, como sabeis, a Renamo é o único partido que na vida teve os seus homens super disciplinados. E a última arma vista a ser entregue ao engenheiro Nunce, e apesar dele não saber manejar a arma, foi pontualmente orientado pelo general Ossuf Momad. E também outra coisa, o meu amigo de painel e colega estava a dizer que não há provas. Por simplesmente ter sido morto, assassinado o nosso concidadão em Gaza, O Matavel? Sim, o Matavel. Foi assassinado pela polícia, que é dirigido pelo governo da Frelimo, que pertence ao partido Frelimo. É uma das provas de que este governo ainda continua armado. Exato. Os casos de rapto que têm acontecido até agora demonstram de que os grupos de raptores são constituídos por elementos pertencentes à UIR, que é a Unidade de Intervenção Rápida, e a APP, que é a Unidade de Proteção, que é a Polícia de Proteção. Então, o que a gente sabe é que essas entidades são dirigidas pelo partido Frelimo, sendo este partido que está na governação da República. Bem, Custódio, o Camilo aqui, o membro da Frelimo, eu tenho um vídeo aqui que há uma célula do partido dentro das Forças de Defesa e Segurança. Está aqui o vídeo, eu vou mandar para ele, para a televisão. Podem passar ao vivo. Está aqui o vídeo. Em que dentro da sala do Ministério da Defesa está-se a fazer uma reunião do partido.
Está aqui o vídeo com a mamãe do OMM a cantar, a dar viva, vivas e tudo mais agora. Qual é a prova que quero? Prova material está aqui. A dar viva mesmo, viva Frelimo, viva que. Isso aqui são as forças de defesa e segurança. Devem ser apartidárias. Quando nós dissemos que a Frelimo usa as forças de defesa e segurança, é por causa disso. Há um ministro, para o nosso conhecimento, e talvez aconteceu isso, teve problemas com a mulher dele, às 22 horas. Mas porque não se conhece, não se diferencia partido e força de defesa e segurança. Mandou as forças de defesa e segurança ir capturar sem mandato a mulher dele, às 22 horas. Ele foi bater a porta, a mulher não quis abrir a porta. Ele mandou as forças sem mandato, 22 horas. Porque só pode-se capturar alguém das 6 até as 18 horas. Das 18 até as 6 da manhã. Não se pode capturar ninguém sem ameaça de uma bomba, de um roubo, de um assassinato. Mas foram lá porque é um ministro que ligou. É o ministro que ligou. Então, não há aqui. Não vamos embelezar. A Frelimo é um partido armado. Exato. A Frelimo usa as forças de defesa e segurança para nos humilhar, para nos chamboquear. Correto. Se me permitires, em 30 segundos. Se nós fazemos a comparação, por exemplo, com o processo político, estamos a falar de um país amigo, irmão, Angola. Angola teve o conflito armado. A guerra em Angola parou. Parou até hoje. E nunca mais houve guerra. Até mesmo a morte do próprio Savimbi. Sabe por quê? Porque os problemas que nós temos aqui em Moçambique agora foram ultrapassados. Eu estou a dizer, eu conheço muita gente que hoje continua nas Forças Armadas, que se identificam com o partido no poder, mesmo ao nível da polícia. Olha, vocês acompanharam a intervenção do comandante-geral há bem pouco tempo, quando dizia o seguinte, que havia uma intenção de se reformar aqueles generais antigos, porque se atrapalhavam. Por que essa expressão? Atrapalhavam por quê? Então, nós precisamos de nos já perceber que temos este processo de DDR, não é hora terminada, mas para mim eu entendo que ela termina, ela vai terminar quando o Estado moçambicano saber respeitar e tirar aquilo que é de direito, oferecendo esses indivíduos. São pessoas que levaram 40, 50 anos, entraram lá com 18 anos, hoje são avós, são pais que não tiveram de facto as vidas. Então, tudo isto, nós não podemos ignorar, meu irmão, mas eu devo dizer o seguinte, se o processo terminou de forma forçada, atenção, nós não queremos que se force o presidente da Renamo para alguém poder tirar o dividendo disto, porque depois amanhã poderá ser problemas gravíssimos junto dos militares desmobilizados contra a sua vontade e enquanto aquilo que são os resultados não ter aqui. Nós queremos que seja, de facto, uma desmobilização, o fim deste processo e nos nossos ouvidos chegarem que não, aqueles indivíduos que o DDR terminou, já estão na vida privada e não estão sendo perseguidos. Há um desafio. Okay. Custódio, vamos passar por Custódio, eu quero dar um desafio à FTV, à televisão. Nós do MDM queremos desafiar a FTV para ir investigar e tomar conhecimento quanto é que vai se pagar as pensões desses. Porque, meu amigo, nós do MDM estamos preocupados, como dizia Maçã, vão ganhar 1.000 meticais, vão ganhar 2.000 meticais, vão ganhar 3.000 meticais. O que é que compras com isso? O que é que compras com essa pensão de 1.000, de 2.000, de 3.000 meticais? Eu concordo com o Maçã quando diz não vamos deixar, não é uma coisa pequena esta. São 5.000 homens. O que é que vai ser desse país se esses 5.000 homens terem uma pensão de 1.000, de 300 meticais? Exato. Passamos agora para o nosso segundo e último tema desta noite, que dá conta que o Tribunal de Londres começou a analisar um requerimento do Banco Credit Suisse para anular o julgamento sobre o caso das dívidas ocultas de Moçambique por falta de provas documentais. Começo já consigo, Camilo da Silva. Há espaço não para anulação deste julgamento? Bom, eu acho que nunca pode haver um julgamento se não houver, digamos, processos, não é?
E o Tribunal de Londres requisitou esses documentos, tanto a Procuradoria como até os advogados que foram contratados em Londres para dar prosseguimento a este processo. Então, eu não conheço o desenrolar do mundo jurídico, mas se não existem, digamos, provas, papéis, não é, que são solicitados por um determinado juiz ou tribunal, neste caso, não vejo como é que este processo vai poder andar. Então, pelo pouco que eu sei deste processo, é que houve uma solicitação de documentos, uma vez que esta intentona foi desencadeada pela própria Procuradoria, né, em primeira instância, por causa do banco lá, Credit Suisse, né? No entanto, para este processo andar, e mediante, digamos, não sei se o Pelembe é jurista, prova, quando a gente mete uma intenção, processo, a Procuradoria meteu uma intenção para reclamar 2.700.000, se não me engano. Então, submeteu a Procuradoria ao juiz, ao Credit Suisse, para devolver um montante. E o Credit Suisse pediu documentação, não é? Mas isto a gente sabe que é um processo, não é sumário, mas é um processo que leva uma componente muito grande, que é a questão das dívidas ocultas, não é? Então, acredito que está em causa exatamente esses documentos e envolvimento de outras entidades e até pessoas singulares neste processo. E há esta dificuldade de trazerem, de levar esses documentos a Londres, e é por aí que o juiz diz que há possibilidade de anulação deste processo. Exato. O Banco Credit Suisse questionou, nomeadamente, se houve falta de vontade ao mais alto nível do presidente da República, Filipe Nyusi, enquanto pessoa com maior autoridade no país, mas também sujeito a alegações. O que quer dizer, o presidente Filipe Jacinto Nyusi, enquanto alguém sujeito neste processo, parece que houve falta de vontade para esclarecer este caso. Concorda com esta afirmação? Bom, é aquilo que eu acabei de dizer. Houve um escritório de advogados que foi contratado para interceder junto ao tribunal. E o que eu percebo, eu não percebo muito bem como funciona o processo jurídico, mas interceder junto ao tribunal neste processo. E que também percebo é que está à cabeça do presidente Filipe Jacinto Nyusi, está à cabeça dele para se apresentar ao tribunal. Exato. Mas, no entanto, para que isso aconteça, houve um pedido do processo o processo que a Procuradoria tem sobre esta alegada dívida, este processo de dívidas ocultas. Uhum. Então houve um pedido de que se mandasse cópias ou processo lá para Londres e que isso não se efetivou. Então daí a dificuldade de até, digamos, não sei se é assim que se diz, notificar a pessoa, a figura do presidente Filipe Nyusi, porque não existe um processo, digamos, uma documentação Exato. que possa suportar isto. Exato. Então, mediante a esta falta, não é, o juiz londrino vê essa possibilidade de anulação deste processo. Qual é o significado que teria a anulação deste processo para Moçambique? Bom, primeiro, Moçambique gastou muito dinheiro neste processo. Primeiro, a Procuradoria contratou uns advogados e durante este período todo esteve a pagar.
Então, para mim, primeiro há este. Agora, em questões, digamos, processuais, eu não sei dizer qual é a implicação que isso possa ter, mas em algum momento o nosso país ficou beliscado, porque está envolvido, foi evocado o nome daquele que é a figura número 1 do país, primeiro, e depois a instituição que tutela, digamos, entre aspas, o processo judicial nacional, que não submeteu ou não enviou estes processos que foram reclamados pelo juiz. Então, de alguma forma, o nosso país sai manchado, sai beliscado. E aquela intenção em que havia a possibilidade de termos, digamos, reversão de algum valor, acredito que também fica posto em causa. Então, daqui para frente, o que é que vai acontecer? Sinceramente, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu afirmo categoricamente que o nosso país ficou manchado, como se diz numa linguagem assim, digamos, de rua, saímos mal na fotografia. Exato. Shiriza, o Banco Credit Suisse pede anulação do julgamento das dívidas ocultas. Que avaliação faz desta anulação, deste pedido de anulação? Primeiro é bom que os telespectadores que estão nos acompanhar entendam o que está acontecendo. O porquê da Credit Suisse solicitar que haja anulação do processo. Porque o que corre nas redes sociais, na imprensa, são 3, 4 assuntos em simultâneo, mas cada assunto tem o seu enfoque. De um lado, a imprensa está divulgando uma notícia que dá conta que o juiz diz, e de boca cheia, de que com ou sem imunidade aguarda pela presença do presidente Filipe Nyusi para o julgar, com ou sem imunidade. E do outro lado, aparece a imprensa também relatar de que a Credit Suisse está solicitando que haja anulação do processo. E do outro lado, vocês, a imprensa, dizem que já passam 5 anos enquanto está preso. Os advogados contratados exigem que não se proceda. Então isto seria tão bom, né? Eu cometer crime, desaparecer 5 anos para não haver mais. Então esta confusão que o telespectador que nos acompanha deve entender o que é que está a acontecer. Portanto, esta é uma novela que não vai terminar tão já. Vai terminar com a chegada do Manuel Chang. Manuel Chang nos Estados Unidos. Logo que ele chegar, nos lhe dou 15 dias, estará tudo isso esclarecido. Até podemos vir descobrir que você também usufruiu disso. Essa novela terminará com a chegada do Manuel Chang nos Estados Unidos. Exato. Pelé. Me é complicado decifrar esse imbróglio todo. Mas há uma questão antes de chegar à desistência ou pedido da Credit Suisse. Depois da decisão da África do Sul de enviar Manuel Chang para os Estados Unidos, a extradição, que ainda não aconteceu, mas já está aparentemente decidido, há notícias que chegam que Manuel Chang já contratou advogados americanos. Certo. E que estão a tentar impedir com que ele vá aos Estados Unidos. Eu, sinceramente, olho esta notícia e não acredito mesmo que seja o Manuel Chang. Eu acho que é mais uma manobra da própria PGR que desconseguiu, através dos escritores dos Mabundas, trazer o Manuel Chang da África do Sul para cá. E agora, de forma camuflada, estão a usar outra estratégia, contratar um advogado americano para defender o Manuel Chang. Eu não vejo, sinceramente,
honestamente, Manuel Chang, depois de ter ele deixado 4 anos quase na África do Sul a sofrer, e ainda ser ele a dizer que tem vontade de não ir aos Estados Unidos e vir diretamente a Moçambique. Mas está claro que aqui uma imposição ou uma obrigação da própria Frelimo, do governo de dia, é obrigar Manuel Chang a contratar advogados para impedir com que ele vá aos Estados Unidos da América. Agora, é triste porque, de forma camuflada, mais uma vez, o nosso erário público está a ser gasto para proteger um grupo, uma associação que delinquiu ou roubou o país nesses mais de 2 mil milhões de dólares que hipotecaram, em algum momento, a felicidade dos moçambicanos. Porque são escolas sem carteiras, são hospitais sem medicamentos, são várias infraestruturas que não foram criadas por causa desse bloqueio financeiro, desse rombo que aconteceu. Agora, a Credit Suisse, ao pedir o não julgamento, está claro que é um direito que lhes assiste, porque a Procuradoria moçambicana exige, o governo moçambicano exige uma compensação, um não assumir da dívida. Então, acredito que os advogados ou quem assiste a Credit Suisse achou como caminho para se livrar de pagar, de indemnizar Moçambique, pedir não acontecer este julgamento. Certo. Mas é um direito que assiste, são manobras dilatórias que são válidas no meio jurídico e cada um deve o fazer para preservar o seu direito. Agora, nos preocupa a nós, muitas das vezes, esse fechamento, esse lado de Moçambique não se abrir quando se trata de chamar o chefe do Estado ou a AB para ele prestar esclarecimento ao Tribunal de Londres. Ou seja, se nós acreditamos que somos honestos, se nós achamos que o presidente Inúcio não tem nada a ver com as dívidas ocultas, ou a procuradora, ou quem quer que seja, por que criamos tantas barreiras para o esclarecimento deste caso? Então, há aqui vários problemas que estão sendo ocultados e muitas das vezes a Credit Suisse aproveita desta não abertura do nosso Estado, esse negar de deixar o presidente Inúcio esclarecer. Este embrólio todo é que muitas das vezes nos cria esses problemas. Exato. Massago. É o seguinte, caro moderador, nós precisamos de olhar o período em que nós nos encontramos. Nós estamos num período eleitoral em Moçambique e estas notícias aparecem numa altura muito crucial, não é? Que as pessoas vão consumindo e ao mesmo tempo vão tirando resultado de cada assunto. Primeiro é a notícia que explode da nossa PGR ter perdido a batalha na África do Sul, não é? E haver este preparo da partida do Manuel Chang para os Estados Unidos da América. Eu acredito que esta notícia, ao chegar, não sossegou o regime do dia. Não! Estes senhores não dormiram dia e noite pensando que a ida do Chang nos Estados Unidos da América seria, mais uma vez, a segunda exposição daquilo que nós assistimos ali na MBO, não é? Quando vimos o nosso país exposto de um julgamento que trouxe, em primeiro lugar, a questão de como é que funcionam os nossos serviços de segurança do Estado, os planos que foram feitos para roubarem, tirarem os 2,2 mil milhões de dólares. Nós precisamos fazer análise dessas coisas neste contexto. O segundo, no mesmo período, ouve-se o nome do chefe do Estado.
que independentemente de ele estar a gozar a sua imunidade como presidente da República, Exato. mas o juiz da causa quer ele em Londres. Olha lá, como é que um país fica quando o seu presidente da República é citado? Eu acredito que nós vivemos num estado de pessoas que começam a estar atentos dos acontecimentos que nós verificamos ao longo do tempo. Duas coisas importantes. A primeira é a ida do Manuel Chang. A segunda é o nome. Está mais que claro. O juiz acusa o presidente de estar envolvido nas dívidas ocultas. E isso me faz lembrar, meu caro amigo, durante o período do julgamento ali na tenda da BO, que um dos envolvidos, estou a falar daquele que foi o diretor o diretor para a área econômica do Serviço de Informação, o Rosário, que terá dito publicamente, não é, que independentemente de tudo, chame esta figura aqui e o tribunal, nessa altura dirigido pelo Efigênio Batista como presidente do tribunal e da causa, dizendo que não existia aqui evidências que indiciasse o envolvimento direto do presidente. E quando as coisas vêm de fora, olha, as dívidas ocultas aqui dentro ninguém assumiu, vieram de fora. Nós tomamos conhecimento que as coisas vinham de fora. Quando as coisas vêm de fora e há esse envolvimento direto na pessoa do presidente da República, eu acredito que isto começou ao nível interno do partido, começar a fragilizar a própria estrutura orgânica do partido. E agora somos bafejados com esta última notícia que vem de Londres, pedindo exatamente a anulação deste processo. Vamos fazer um raciocínio lógico. O que exatamente se pretende? Lembram? Foram 3 milhões de dólares que se gastou-se na África do Sul. Aqueles advogados que estavam ali não conseguiram trazer o Manuel Chang, porque o que mais se fala é a justiça num país da justiça. Então, de forma geral, queremos dizer o seguinte. Eu queria convidar aos moçambicanos que vocês, povo moçambicano, tem todo o trunfo nas vossas mãos. Quem decide por vocês, quem decide por este país são vocês. De maneiras que nós estamos a ter isto que está de facto a acontecer, mancha o país. Este país aqui foi capturado por esses indivíduos que roubaram as vossas liberdades e as coisas estão a aparecer ao ar. Então, ao alto, tudo depende exatamente da vossa decisão por Moçambique. Muitíssimo obrigado, Massango. O Shirinza, últimas considerações. As minhas últimas considerações: continuar a dar seguimento ao encorajamento de Sua Excelência Presidente General Hussein Mamad, que devemos estar calmos, porque já temos o assunto estudado. Dia 11, vamos resolver de uma vez por todas o assunto das nossas autarquias. Exato. Massango. Mais uma vez eu agradeço este debate. Muito obrigado. Desta noite dominical, 18 de junho. Estamos a escassos dias para a celebração da nossa independência, mas eu noto no rosto dos moçambicanos o desespero, a pobreza, a tristeza. Por quê? Porque não estamos sendo bem pegue. Um país que proclama a sua independência, olha o seu povo feliz, sem fome, sem miséria, mas nós de facto continuamos num país que tem tudo nas proximidades da nossa independência com miséria. Obrigado, Massango. Bem, é povo no poder, dia 11 de outubro, vamos nos juntar como sociedade, como moçambicanos, para dar um basta aos 47 anos de sofrimento. O país é de todos nós, o país é dos moçambicanos, não podemos desistir, não podemos recuar. Dia 11, vamos todos às urnas mostrar a nossa insatisfação com esta má governação do Partido Frelimo. Também esperar que quinta-feira passada a Renamo entregou as armas. Espero também, sonho também, a Frelimo também,
a entregar a última arma também, porque também é um partido armado. Muitíssimo obrigado, Pelende, muitíssimo obrigado, Camilo, e muitíssimo obrigado, Shrinza e Massango, e muitíssimo obrigado ao estimado internauta e telespectador que esteve a acompanhar este belíssimo debate nesta noite dominical. Nós ficamos por aqui, com promessas de voltar no próximo domingo. Uma boa noite para si e até lá.